Abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 17. Verso 1 em diante, que vai narrar para nós um fato, uma experiência que aconteceu nos dias em que Jesus esteve aqui na terra. Que diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Quando estavam ali no monte, ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Ouçam-no, ou a ele ouvi. Amém? Até aqui. E antes da gente ministrar e trazer a palavra de Deus, nosso irmão Rogério tem um testemunho para compartilhar conosco. Chega aqui, meu jovem. Bem, paz do Senhor, igreja. Bom, o testemunho é meio inusitado, né? Que eu vou dar um testemunho que Deus ressuscitou a minha sogra. Então, segunda-feira passada de manhã, ela estava fazendo café e passou mal, perdeu o sentido, e aí levaram ela para o UPA. Chegou lá, deu convulsão, disse que ela ficou preta, né? E eu e a minha esposa não sabia de nada. Daí quando foi 11h30 da manhã, eles ligaram avisando o que tinha acontecido. Porque no UPA, como ela piorou a situação dela, eles puseram na ambulância e mandaram para o hospital, porque lá eles não podiam fazer nada. Daí quando foi 11h30 que eles avisaram nós, daí eu tinha 2 opções, né? De ir no cartório, ou se não ligar para o pastor Silvio. Daí liguei para o pastor Silvio quando tinha acontecido, porque os médicos do UPA falaram que ela não ia sair dessa. E se caso ela saísse, ela ia ficar com muitas sequelas. E daí quando nós chegamos lá no hospital, meus cunhados e meus parentes já estavam todo mundo enterrando ela já. Todo mundo, o meu sogro falando que tinha que contratar uma pessoa para curar, para cuidar dela, se ela sobrevivesse. Todo mundo estava enterrando ela. E eu fiquei bem quietinho, né? Eu e a Juliana, minha esposa, ficamos bem quietos. Quando eu liguei para o pastor Silvio, o pastor Silvio falou assim: meu filho, se acalme, eu vou orar, e que Deus faça a vontade dele, né? Eu falei: não, tá bom, né? E daí, para a honra e glória do Senhor, ele acrescentou mais uns anos de vida. E daí, na terça-feira à tarde, depois das 3 horas, ela começou a melhorar. E, não, na segunda-feira à tarde. Daí, na terça-feira de manhã, todo mundo que visitou ela já estava testemunhando que Deus tinha feito um milagre na vida dela, que ela era um milagre. Tudo isso para a honra e glória do Senhor. Amém? Gente, que maravilha, né? Ela estava, você me contou, né, outro dia ali com mais detalhes, mas ela realmente, segundo os médicos, ela não ia sair viva, né, dessa situação, ou ia vegetar, essas coisas assim, né? E ele falou que ele ligou para o pastor, e o pastor orou, e ela começou a melhorar, e está sem nenhuma sequela, sem nada, né? Na quarta-feira, na hora do almoço, eles deram alta para ela. Nós fomos visitar ela, a aparência dela, de forma alguma, dá para se dizer que ela tinha estado hospitalizada. Glória a Deus. Melhor que antes. Melhor que antes, né? Que maravilha, gente. Você pode aplaudir Jesus? Amém. Glória a Deus. Parabéns pelo milagre. Ah, gente, Deus tem feito grandes coisas, né? Já é o 2º morto que volta nessa semana. O senhor está devagar, pastor, 2 por semana. Não é? O senhor já foi...
Glória a Deus, um dia você vai ver isso acontecer aqui na sua frente, né? Deus está fazendo assim, né, escondido, só para ver se nós vamos se exaltar, né? A pessoa estava morrendo, e ele falou: eu vou ligar para o pastor Silvio. E na oração, a mão de Deus interferiu no processo, o milagre de Deus alcançou. Deus tirou ela da morte, Deus trouxe ela à vida de novo. Foi assim que o seu Isaías testemunhou aqui domingo, né? Uma pena que o som estava um pouco ruim, não sei se todo mundo pôde entender, né, o testemunho dele, mas ele também teve uma espécie de um AVC e também caiu, já perdendo todas as forças, e não conseguia falar, pedindo socorro, né? Até que a esposa dele conseguiu ouvir o pedido dele e foi socorrer ele. Do mesmo jeito, né? Pediu oração, e o pastor Silvio disse: ele não vai morrer, Deus está restaurando ele. E isso foi na semana ali, 2, 3 dias antes, e no domingo o homem estava aqui, faceiro e gordo, né? Contando testemunhos, sem nenhuma sequela, sem nada. E muito mais coisas têm acontecido, né, que muitas vezes não chegam aos teus ouvidos, mas a palavra de Deus é verdadeira nesse lugar. Se ela não fosse verdadeira, Deus não agia com poder. E esse foi o texto que o Senhor pôs no meu coração para ministrar para você essa noite. Muitas vezes nós lemos a Bíblia como se fosse um livro de história, ou uma teoria, ou apenas para estudar teologia, e já vamos com a mente formatada, buscando conceitos, ideias, estruturar um pensamento, e nos esquecemos que isso que está narrado aqui são fatos, são experiências reais. Cada milagre que você lê nos evangelhos é uma experiência real. Aquele leproso que foi purificado, ele era uma pessoa igual a você. Ele tinha endereço, identidade, nome, família, e ele tinha uma lepra. Mas ele teve a felicidade de cruzar o caminho de Jesus. E ele foi curado e purificado da sua lepra. Da mesma forma aqui, Jesus Cristo pega Pedro, Tiago e João e sobe no monte. E quando eles estavam lá no monte, Jesus Cristo foi transfigurado. E eles viram tudo aquilo. Transfiguração é uma transformação. Algo aconteceu, o mundo espiritual se manifestou. Aquilo que Cristo era no reino espiritual veio à tona no mundo natural. Então o rosto de Jesus brilhava igual ao sol. E suas vestes eram brancas, brilhantes, num brilho extraordinário. Isso nada mais é do que Cristo glorificado, porque Jesus Cristo era um homem que tinha o Espírito Santo. Se você já nasceu de novo, esse corpo que vejo diante dos meus olhos não é você. Existe uma identidade espiritual que define você. Você já é do céu, você já ressuscitou dos mortos. E Jesus aparece na sua figura ressuscitada diante deles. Tanto é que aparece junto com Jesus Moisés e Elias, que também estavam vivos. Misericórdia. Existe vida após a morte? Moisés e Elias aparecem junto com Jesus. E quando eles veem tudo isso, ficam amedrontados, apavorados. E então Pedro tem uma ideia. Ele diz: mas é bom que a gente esteja aqui. Vamos construir 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias e uma para Jesus. Porque Pedro queria construir uma tenda para que os 3 tivessem comunhão com Deus. Moisés se encontrava com Deus aonde? Na tenda.
A ideia de Pedro, o que veio ao coração dele foi preparar uma tenda para que eles tivessem contato com Deus, ou conversassem com Deus, ou ouvissem a voz de Deus, ou Deus se manifestasse ali, brilhando com a sua glória, como aconteceu no rosto de Moisés quando desceu do monte. Mas quando Pedro falou isso, uma voz veio do céu, ou conforme a versão que traduz essa experiência, de uma nuvem que se manifestou ali. E essa voz disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Este é o meu filho, escute o que ele tem a dizer. E nós queremos ter um encontro com Deus, mas ainda não entendemos que o único jeito de ter um encontro com Deus hoje é ouvindo o que Jesus tem para falar. As pessoas estão buscando Deus em tendas, buscando Deus em lugares, mas não estão encontrando Deus, porque Deus está nas palavras de Jesus. Você já ouviu a voz de Deus alguma vez? Audível? Ainda não, pastor. Deus falou pessoalmente aqui. Deus disse. Não foi uma interpretação, não foi uma visão de coisas simbólicas, não foi um sonho, foi uma voz. Disse, entendível, audível e claro, tão claro que até Pedro, Tiago e João conseguiram ouvir ela. E quando Deus teve a oportunidade de falar de uma maneira que pudéssemos ouvir, Ele disse: escute o que Jesus tem a falar. Aleluia. O teu encontro com Deus está na palavra de Jesus. Não dá para dizer eu amo a Deus se você não ama a palavra de Deus. Você não pode dizer que ama Jesus se você não conhece a palavra de Jesus. Eu amo Jesus, pastor. Quantas vezes você já leu os evangelhos? Quantas vezes você já leu a palavra? Quantos textos você já meditou? Você sabe o que Jesus quer? Você sabe o que Jesus pensa? Você sabe o que Jesus diz? O Senhor disse: aquele que me ama guardará os meus mandamentos. O seu milagre, o seu encontro com Deus, a sua resposta está no que Jesus diz. Quando você acolhe, recebe e entende o que Jesus diz, Deus se manifesta na sua vida. Não há como ser cheio do Espírito se você é vazio da palavra. Não há como ser cheio do poder se você é vazio da palavra. O encontro com Deus está em Jesus falar com você. É por isso que as pessoas têm vindo até nós, até aqui, chegam com seu casamento destruído, com a sua vida destruída, com as suas finanças destruídas, com histórico de tragédia, de loucuras, de problemas, um abismo puxando outro abismo, emocional, sentimental, financeiro, de saúde. E elas começam
a ser limpas pelos encontros que elas têm com Deus, através da palavra de Jesus. A palavra de Jesus libera Deus para agir em teu favor. Então as pessoas começam a ser restauradas. Alguns milagres você vê em evidência, porque podem ser vistos, curas físicas, restauração de ossos, e tantas coisas que você tem visto, caroços que desaparecem, pessoas que estão vegetando na morte que voltam. Mas cada vez que você vem nesse lugar e ouve a palavra de Deus, há um poder invisível trabalhando no seu coração, te libertando, te transformando, te mudando, mudando tua história, mudando tua vida. Você consegue perceber isso? Por isso, tudo que o diabo quer é que você não ouça o que Jesus tem a dizer. Porque sempre que você ouvir, algo está acontecendo. É impossível que não aconteça. Não pode não acontecer. Está acontecendo, ainda que você não veja, nem que você não creia, acontece. Porque é Deus falando. E isso é a coisa mais importante que você precisa entender. Pare para pensar. Deus falou. As pessoas querem entrar numa tenda, sentar numa banqueta, como se Deus fosse alguém para fazer uma consulta. Aí elas querem que Deus sente na banqueta, que Deus apareça, mostre a sua face. E aí você quer perguntar a Deus, por que eu estou sofrendo? Eu quero respostas, Deus, eu quero respostas na minha vida. Jesus estava há algum tempo já falando com os discípulos. Mas eles queriam ver Deus. Eles queriam fazer uma tenda para ter um encontro com Deus, igual Moisés fez. Nessa noite, o poder de Jesus está trabalhando nas tuas emoções. Você dá ouvidos a outra voz, que é a sua, não a de Jesus. Você tem ouvido o seu coração, não Jesus. Você ouve o seu coração quando você se magoa, quando o teu orgulho é ferido. Você ouve o seu coração quando você começa a ficar depressivo, triste, angustiado, com raiva, quando você quer acabar com a sua vida, quando você quer desistir de tudo, quando você quer abandonar tudo, quando você vive ansioso, quando você pensa que é mais inteligente que os outros, quando você acha que só você sabe fazer, é a tua voz. Mas Deus gritou do céu: este é o meu filho, escutem ele. O segredo da felicidade, do sucesso na tua carreira, do sucesso na tua vida, no teu ministério, em qualquer coisa que você fizer, é ouvir Jesus. É tudo o que você precisa. As coisas andam como andam porque você ouviu outro.
Você ouviu alguém, não Jesus. Porque quando Jesus Cristo fala, é Deus falando. O que Jesus disse sobre você? O que Jesus disse sobre o que você está passando? Você tem uma palavra dele? Você tem um texto que ele disse? Você sabe o que ele falou? Se eu souber o que ele disse, o milagre está feito. Só tenho um serviço: descansar. Descansar. Pastor, eu estou enfrentando uma doença terrível. O que Jesus disse? Descansei. Ele disse que ele cura, então descansei. Pastor, o meu familiar não se converte. O que foi dito? O que ele disse? Eu sei o que ele disse, pastor. Então, acabou. Ainda que os teus olhos não vejam, ainda que você não ouça, ainda que o mundo caia, o que Jesus disse está feito. O meu parente morreu, pastor. O que Jesus disse? O que é maior, o que Jesus disse ou a morte? É que você não crê no que Jesus disse. Mas o médico desenganou. Eu tomo o medicamento, não resolve. O que disse Jesus? Você crê? Mas não adianta, pastor, não muda, aquela pessoa não muda. Qual é a palavra que Jesus disse a esse respeito? Nós passamos o dia todo ouvindo o que o nosso coração tem a dizer, mas não ouvimos o que Jesus tem a dizer. E quando você sobe o monte para consultar a Deus, sabe o que Deus diz? Ouça Jesus. E quando você vai sacrificar para buscar uma resposta de Deus, Deus diz: ouça Jesus. Porque tudo que Deus faz na tua vida, só faz porque Jesus fez. A tua resposta está em Jesus, no que Ele diz. Essa é a voz que você deve ouvir. Se você vier até aqui, e todas as vezes que você vier até aqui, você trazer o teu coração para cá, você crê e entender que você está ouvindo Jesus. Porque aqueles apóstolos, eles viam Jesus como nós, um homem de carne e osso, falando, 30 e poucos anos de idade, um homem comum como nós, falando, mas eles não conseguiam entender o que estava por trás daquele homem. Quando ele se transfigurou, eles quase morreram. Por trás daquele corpo físico que Jesus tinha, estava um homem transformado, estava o Filho de Deus, aquele que tinha ressuscitado, era Deus falando. Você vem aqui e você acha que está ouvindo um homem falar. E de maneira nenhuma estou comparando nem eu, nenhum dos pastores a Jesus nesse sentido. Miseráveis homens que somos.
Mas você precisa aprender a olhar o que é que está falando através dessa pessoa. O que está para além de uma mensagem, para além de uma pregação? O que está para além de um momento, de um culto? É uma voz que fala ao seu coração. E cada vez que você escuta essa voz, ela está mudando você. Ela está operando forte na tua vida. Deus está agindo em teu favor. Você só não percebeu ainda. Deus está respondendo você. Você só não percebeu ainda. Deus está curando você. Você só não percebeu ainda. Há milagres acontecendo no seu coração. Há corações angustiados. Há pessoas carregando pesos emocionais. Há uma história triste que você carregou até aqui, mas você vai deixar ela aqui hoje, porque há uma nova história para você. Aleluia! Há um renovo do Espírito hoje para a sua vida. Há uma transformação plantando no seu coração. Deus fala conosco, e a voz dele é libertação, é cura, é milagre, é transformação de vida. Você veio ouvir a voz de Deus, e ela não te deixará igual. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome de Jesus, amém.